Senhoras e senhores, estimados irmãos e irmãs participantes deste Fórum Árabe pela Igualdade. É com muito prazer que participo, ainda que virtualmente, desta terceira edição do Fórum e gostaria de agradecer aos organizadores a generosidade deste convite. Lamento não poder estar com vocês no Cairo em razão de situações de calamidade, de emergências, em razão das questões climáticas aqui no Brasil. Quando li o tema escolhido para este fórum, me identifiquei completamente. Enfrentar a desigualdade em tempos de crises múltiplas tem sido nosso maior desafio nos últimos anos, a começar pela pandemia da Covid-19, que ceifou mais de 7 milhões de vidas. A fome no mundo se agravou e hoje é realidade dura, com base em dados de 2022, para mais de 700 milhões de pessoas. Cerca de 10% da população mundial não sabe se vai conseguir se alimentar, a si e a sua família, no dia de hoje, amanhã ou na próxima semana. A crise climática global impacta impiedosamente as famílias mais pobres. Vejo aqui, agora, na região sul do Brasil, com ciclones, enchentes e todas as suas consequências a partir de inundações. Meu país vive neste momento, portanto, em que gravo estas palavras, o drama em que milhares de pessoas, milhões de pessoas estão sofrendo. Enquanto os mais pobres perdem o pouco que têm em consequência de crises como essa, os 10% mais ricos controlam mais da metade da renda mundial e são responsáveis por quase 50% das emissões de carbono no mundo. Como combater essa desigualdade gritante com soluções sustentáveis? Começo inspirado em uma frase do presidente do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Somente movidos pela força da indignação poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo ao nosso redor. Mas como partir para a ação em escala global? Sob o lema Construindo um Mundo Justo e com um Planeta Sustentável, a presidência brasileira do G20 encampou a bandeira de não deixar ninguém para trás. Pensando nisso, o presidente Lula criou uma força-tarefa no G20 para estabelecer uma aliança global contra a fome e a pobreza. E aqui agradeço aos países árabes pela forte presença e participação. A ideia é criar um conjunto de temas que são experimentados, colocar numa cesta de experiências que já comprovadamente se demonstraram eficientes e a partir de estudos elaborados por vários organismos internacionais, a gente trabalhar com dois focos. O foco nos mais pobres e vulneráveis e a implementação consistente de políticas nacionais em larga escala para a redução da fome e da pobreza, criando juntos uma cesta de políticas públicas de referência com base em evidências concretas no que já deu certo. Programas que unem proteção social, políticas de apoio à produção alimentar sustentável e saudável e políticas de inclusão produtiva e socioeconômica. Programas que sabemos que deram certo em vários países. Aqui cito a experiência do Brasil. Com políticas sociais abrangentes, agora nessa fase de reconstrução, depois de tudo o que aconteceu no Brasil, no ano de 2023, conseguimos reduzir a insegurança alimentar e nutricional, que chegou a 33 milhões e 100 mil brasileiros, reduzimos 24,4 milhões que entraram em segurança alimentar e nutricional. Isso representou uma queda de 73%. Ainda temos 8,7 milhões de brasileiros e brasileiras para cuidar. E isso aconteceu a partir de uma política que fez a economia crescer, crescemos 2,9%, mas junto com esse crescimento, cresceu a renda.
transferência de renda como Bolsa Família, junto com complemento alimentar, apoio à agricultura familiar, um conjunto de medidas de profissionalização, de apoio para o emprego, aumento do salário mínimo, e veja o resultado. Crescemos o saldo positivo de emprego e cresceu a renda. A renda de todos os trabalhadores cresceu 11,5% em 2023. E a renda dos mais pobres cresceu mais, cresceu 17%. E quando a gente olha os extremamente pobres, cresceu 38,6%. Esse crescimento da renda fez o Brasil alcançar, no ano de 2023, a mais baixa desigualdade da nossa história. Agora, vamos seguir em frente com políticas voltadas para a promoção da dignidade. Eu digo aqui nesse fórum que a participação e aí os bons exemplos que temos nos países árabes serão muito importantes para essa aliança global contra a fome e a pobreza. Deixo aqui esse convite, participarmos juntos desse esforço da recuperação dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis e nele a gente colocar prioridade sim na mudança do clima, na contenção da mudança do clima e de modo especial, é o que eu peço aqui, o tema 1 e 2, ou seja, o combate à fome e à pobreza para termos um mundo com menos desigualdade. Um grande abraço, eu fico aqui à disposição.